Oi pessoal, e aí, boa tarde. A gente está voltando então hoje a gravar alguns vídeos depois de um tempo considerável fora. Esse tempo se deve principalmente ao fato que eu acho que eu já expliquei em algum outro momento, de que quando eu estou em época de aula na faculdade de veterinária fica muito difícil de eu conseguir tempo para responder perguntas e fazer novos vídeos. E como o canal é totalmente gratuito, às vezes a gente tem dificuldade de conseguir fazer, montar o aparato para fazer esses vídeos, mesmo que simples. Eles tomam tempo e exigem um certo grau de comprometimento, no sentido de estudar e colocar as coisas de forma o mais clara possível para todo mundo. Mas hoje a gente está voltando. Eu vou tentar nesse vídeo de agora responder várias perguntas ao longo do tempo, algumas que não foram respondidas, que não podiam ser respondidas pelo site, até pela complexidade delas. Então eu vou ler as perguntas em si e daí peço que vocês possam acompanhar para ver se muita gente vai ser contemplada então com essas respostas, né? A gente vai colocar a nossa opinião sobre esses assuntos, enfim, que são do interesse de todos em relação à sinofilia e aos cães em geral, não só ao cão pastor alemão. Uma coisa importante que me perguntaram várias vezes, eu não respondo alguns gêneros de perguntas, eu não respondo. Principalmente o gênero de perguntas que pede sobre o que você acha da criação do fulano, do beltrano, o que você acha sobre o acasalamento X, o que você acha dessa combinação. Isso para mim é matéria de consultoria, e consultoria, quem quer entra em contato comigo, contrata e a gente combina. Daí eu vou falar sobre os cães da pessoa, não sobre os cães de outras pessoas. Uma das razões pelas quais eu não comento, então não adianta me mandar pelo WhatsApp ou e-mail ou pelo Instagram perguntas desse tipo, primeiro por uma questão ética, de comprometimento com a responsabilidade que eu tenho com as minhas opiniões e com a comprovação dentro do possível. Então não faço isso. Segundo, que eu vejo que a criação no geral, de cães em geral, tem muitos problemas e eu não gostaria de abordar e ser muitas vezes mal compreendido. Então procuro não fazer isso. E a outra questão também que eu vejo como importante, como é da minha área da veterinária, relacionado a isso, é muito complicado às vezes falar de cães de pessoas que até treinaram comigo e que tem um trabalho desenvolvido junto, mas no geral eu posso dizer que a criação de cães em geral, mas especificamente de pastores alemães no mundo todo, não me agrada. Isso já de muito tempo. E óbvio, como o Brasil está dentro do mundo, então a criação brasileira de cães pastores alemães de trabalho não me agrada. Essa é a minha opinião que eu posso dizer assim por hora. Tá? A gente vai começar então com as perguntas. Tem várias aqui que eu selecionei. Eu vou ler mais ou menos a pergunta e vou fazer os comentários. Esse é o primeiro vídeo então que a gente vai gravar, vai colocar disponível hoje dentro do possível, tá? Primeira pergunta: o que eu penso quando os treinadores falam que treinam para se divertir um determinado esporte ou uma atividade relacionada a cães? Bom, eu não acredito nessa história. Eu acho que é muito bonito e muita gente tem repetido isso da boca para fora de uns tempos para cá, que treinam para se divertir, que o importante é se divertir, mas as pessoas que propagaram essas ideias por primeiro, treinadores alemães de ponta, eles se divertem muito depois que eles ganham uma competição. Aí é bem divertido para eles. Eles são altamente competitivos. Treinadores belgas, alemães, holandeses, húngaros, são altamente competitivos. Então não tem nada de diversão aí. É um esporte, é um desafio altamente competitivo e a diversão pode vir depois. Claro que num altíssimo nível, treinadores muito
de um nível que talvez a gente não imagine aqui, eles consigam, enquanto estão competindo, eles consigam se divertir, mas isso é uma exceção. Só que muita gente, para variar, a gente tem esse problema na questão da sinofilia de repetirem coisas que ouviram. Então a pessoa ouve que o importante é se divertir, mas na verdade ela não está nem praticando o esporte em bom nível, nem se divertindo, porque o esporte, na verdade, ele representa um desafio considerável, e esse desafio muitas vezes ele não é divertido. Até porque ele representa um custo elevado para se praticar, não só com a questão da manutenção do cão, como com todo o material, equipamento, campo e coisas que envolvem. Então, eu não acredito nessa história de vamos treinar para nos divertir, o importante é se divertir. Se eu quero me divertir, eu vou fazer uma outra coisa que não esporte de cachorro. Mas essa é a minha opinião, porque perguntaram ela, tá? Então, primeira pergunta. Qual o futuro do IGP, do Schutzhund? O que você pensa sobre esse futuro? Essa é uma pergunta legal. Assim, ó. As regras mudaram recentemente do esporte IGP ou Schutzhund. Eu prefiro Schutzhund por uma questão até tradicional. Mas o nome está um pouco em desuso, né? Assim, as regras elas vieram para contemplar, não como muita gente anda dizendo por aí, é para facilitar o acesso aos cães de estrutura. As pessoas que estão responsáveis pela cúpula da organização dos esportes caninos, elas não estão realmente muito preocupadas com cães de estrutura, tampouco as pessoas da estrutura estão preocupadas em fazer o IGP. Se tornou uma obrigação para elas, mas o que acontece? De uns anos para cá, o nível da competição IGP ou Schutzhund se tornou muito alto, o nível competitivo de grandes provas está muito alto, porém isso tem sido acompanhado de uma diminuição do número de participantes e um aumento do número de participantes de outras modalidades, como o Mondial Ring, por exemplo. Isso não é só aqui no Brasil, isso é um movimento que vem da Europa já de algum tempo, e essas pessoas que fazem as regras e que são da cúpula de esportes caninos da FCI, elas notaram isso já de algum tempo. Então elas pensaram que facilitando o acesso, facilitando as regras do nível 1 e 2 do IGP, do Schutzhund, ele se tornaria mais acessível para captar, digamos assim, novos adeptos. Eu não concordo com isso, eu acho que não vai vir muita gente nova, eu acho que é um esporte que vai ser sempre concentrado nas mãos de poucas pessoas doidas o suficiente para fazer ele, no bom sentido da palavra doida, mas não concordo que essas regras vão de facilitação, digamos, do acesso do nível 1 e 2 vão fazer com que pessoas cheguem no 3 em maior número e que participem de competições nesse nível 3, por vários motivos. Um dos quais que as pessoas não conseguem dimensionar muito bem é o seguinte: a pessoa está treinando, por exemplo, um Mondial Ring, ela vai no mesmo lugar e ela treina tudo. Ela treina proteção, saltos, treina o faro de busca de objeto lá, treina a obediência, treina em uma hora e pouco e acabou. O que eu quero dizer com isso? O IGP já é diferente. O IGP você precisa de um figurante no campo de proteção, de obediência, que geralmente é o mesmo, mas tem o faro, que é toda uma logística diferente. Ele é um esporte mais custoso, é mais caro, proporcional, se fazer esse esporte IGP em bom nível. E isso é mais caro para todo mundo, porque em todo lugar quem pratica são pessoas geralmente de classe menor, no mundo todo, na Europa, aqui no Brasil, em qualquer lugar. Exceções, claro que existem, mas não são, só são exceções para confirmar a regra, né? E a regra é justamente essa: é um esporte mais caro, é um esporte mais difícil. Existe toda uma logística que precisa ser feita. Para transportar o cão, você já tem problemas. Muita gente na Europa e aqui também, quando tem família e é um hobbyista, como eu sou, por exemplo, muito embora faça de forma profissional,
precisa ter toda uma logística especial, precisa ter um carro especial para os cães, precisa ter... Isso é difícil. Tudo envolve custos. E os custos, quando comparados, eles são proporcionalmente menores. Então isso também influencia. Essa modificação de regulamentos faz parte disso, dessa tentativa da cúpula de esportes caninos tentar atrair mais adeptos. Eu não acredito que vá atrair, até porque tem outros aspectos envolvidos, e também não acredito que vá melhorar o nível, por exemplo, dos cães de estrutura, de show, com a prova, porque é mais uma prova, é mais um mal necessário para eles fazerem essa prova. Então, não creio, acho que não foi uma boa decisão, não sei em tese qual seria uma decisão melhor, tá? Mas acho que não vai funcionar tão bem. Tomara que eu esteja errado e que daqui a um tempo eu tenho que fazer uma nova ponderação dizendo que realmente deu certo e que realmente atraiu mais participantes pro IGP ou Schutzhund, tá? Então, essa ideia do que eu penso sobre o futuro é isso, nessa questão aí. Qual a sua ideia sobre aqueles tipos de treinadores, aqueles treinadores de serviço, de escola antiga, aqueles que acham que os cães os cães e métodos antigos eram melhores? Olha, o esporte ele sempre proporciona uma evolução. Essa evolução precisa ser acompanhada. É difícil comparar épocas diferentes, mas geralmente quem não pratica um esporte de cão, que faz, por exemplo, um militar, que não pratica GP, que não pratica mão de ringue, que não pratica ringue, ele vai ficar defasado e ele vai ficar preso a determinadas coisas antigas, acreditando que ele, daquele jeito, está mais correto e está mais adequado, que aquela época antiga era melhor. Não concordo com isso. Acho que a pessoa que é profissional de cães de serviço em geral, ela tem que praticar um esporte de cães de proteção. Tem dois tipos de esporte, tem o esporte de cães normal e o esporte de cães que tem mordida, que tem proteção. Ela tem que praticar essa segunda modalidade, seja a modalidade que for, porque todas são importantes, inclusive todas as modalidades de esporte são importantes, mesmo as que não envolvem cão de mordida de proteção. Então, o cão tem que ter esse trabalho frequente. Geralmente o que acontece é que quando a pessoa não pratica esporte, todos os esportes caninos eles evoluíram muito de 15, 20 anos para cá, e a pessoa está presa nessas técnicas mais antigas e ela não acompanhou esse processo, se torna muito mais difícil para ela acompanhar, e ela acredita que daí ela coloca a responsabilidade nos cães, ela acredita que os cães daquela época passada eram melhores. Eu já vi muita gente pensando assim, eu já vi muita gente no meio militar que eu já lidei pensando assim, e as pessoas do meio militar que conseguem não pensar assim e buscar algo diferente, no sentido de acompanhar os esportes caninos, elas ficam muitos passos na frente dos outros. E é essas pessoas que têm que ser a referência, não as do primeiro tipo que foi falado. É isso que eu penso, tá? Outra pergunta. Muita gente não acredita nisso, que os criadores alemães ou belgas podem vender seus melhores cães. O que você pensa? Acredito que sim, eles podem vender. Não só podem, como vendem. Desde que eles conheçam o trabalho da pessoa, não importa em que lugar do mundo, porque os esportes caninos evoluíram muito. Vou dar um exemplo que eu conheci de perto e que lidei, que treinei junto. Vai ficar bem mais claro. Roger Snollarts, da Bélgica, super, ultra, mega treinador, que treinou o Antwerpa. Ele vendeu o melhor cão do mundo pro Aruma Suda, por uma bagatela na época. Era o melhor cão que existia no mundo e ele foi vendido, e ele era belga, assim como outros cães alemães foram vendidos. Então é um pouco mito.
Claro que ele vendeu porque era o Haru Masuda que foi treinar com ele e que é ótimo condutor, um condutor muito inteligente, um treinador e figurante muito inteligente. Se vai o Guinho, Zezinho, Luizinho só com o dinheiro querendo comprar o cão, provavelmente o treinador, o criador alemão ou belga não vai vender. Mas tendo boas referências, eles vão vender sim. Porque, como eu disse, especialmente no esporte Schutzhund, no esporte IGP, eles não faltam bons condutores, bons figurantes no mundo inteiro. Se tem um aumento do nível técnico estrondoso nos últimos anos, em contrapartida esse aumento não é acompanhado por um aumento no número quantitativo de participantes. Então esse é o problema. Então os cães também têm um mercado mais restrito, bons cães, mas um bom treinador ou criador alemão ou belga vende sim os seus melhores cães. Esse mito de que não vende é uma coisa assim, como se fosse... Existiu isso lá nos anos 70, quando era um círculo muito fechado de criadores e que o esporte era mais... O desenvolvimento do esporte era mais lento fora do eixo Alemanha, Bélgica, Holanda. Existiu essa mentalidade, e essa mentalidade foi trazida para vários lugares do mundo e as pessoas ainda continuam replicando essas ideias sem pensar. Porque, como eu já disse em outros vídeos, em outros tópicos, o grande problema é quando não se reflete a respeito, não se pensa. Mas isso não ocorre hoje em dia mais. Claro que muitas vezes um treinador que conhece um determinado trabalho de uma pessoa sabe onde está essa pessoa, que nível de cultura sinófila tem nesse lugar, eles não vão vender e dar o melhor cão deles ou um dos melhores cães para ficar criado de forma inadequada na visão deles. Então existe isso também. Mas essa regra não acredito que exista mais, não. Tanto essa regra de não vender os melhores cães. Esse exemplo que eu estou dando foi um exemplo que aconteceu, acho que o Orle foi vendido em 96, 95, por aí. E não... Depois disso teve vários outros exemplos. Então não é muito verdadeiro, não. E mesmo filhotes, bons filhotes, eles podem vender sim. Desde que eles conheçam o teu trabalho e saibam o que tu vai fazer com o cachorro. Não é verdade, eu não creio nisso, tá? Outra pergunta. Qual esporte de cães é melhor na sua opinião? Que esporte eu pratico? Bom, eu pratico IGP, Schutzhund, é o que eu sei fazer. Tenho vários resultados de pessoas que treinaram comigo com ótimos desempenhos em competições em nível nacional e sul-americana, enfim, e até fora. Mas o esporte que eu gostaria de fazer, mesmo que eu acredito ser o melhor esporte de mordida, que envolve mordida dos cães, é o ringue belga, disparado. E por quê? Porque é o esporte que seleciona os melhores cães em geral, pelas características do esporte. Tá? Tem um vídeo, eu tinha esse vídeo até, chama... O Burt Bellon participava dessa modalidade, foi um dos criadores, chamava Hoboken. O nome da modalidade, Finkenvelken Hoboken era o nome. Era do NVBK belga. Muito mais duro e selecionador de cães ótimos do que o KNPV holandês, que é muito famoso por isso. Então... eu tive esse vídeo, me lembro que no vídeo me chamou a atenção que até Helmut Reiser estava assistindo essa competição, essa prova, era um selecionador do NVBK. Essa prova reunia os melhores cães do NVBK e eles criaram essa modalidade extra chamada Hoboken, que é uma subdivisão tão só. Deram esse nome, tinha muitos exercícios, isso sim era como é que eu vou dizer, um selecionador, um fator de selecionador, era uma boa, digamos assim, um fator que colaborava para a seleção, para a criação de verdade. Tem saltos,
Uma das coisas que eu creio que modificou muito para pior, especialmente o pastor alemão, é a retirada da paliçada dos anos 60, 70, que existia, aquela paliçada de 2,10 m, 2,30 m. Quando foi retirada, começaram muitos problemas aí, porque a habilidade de saltar, ela demonstra, ela é um bom parâmetro de saúde física do cão e de boa conformação da parte esquelética e da parte óssea muscular dos animais. Como foi retirada e substituída pelo plano inclinado, o plano inclinado ele é relativamente fácil, com as técnicas que se tem hoje, de fazer um cão com problemas estruturais saltar aquilo ali. É muito mais fácil do que a paliçada. Então, respondendo à pergunta, na minha opinião, o melhor esporte... por que não é o KNPV? Não é o KNPV pelo tipo dos cães. No KNPV, ele não é um selecionador específico de uma raça. Muitos cães bons de KNPV, ou a maioria, são cães misturados. Mas tu não é favorável às misturas? Sim, eu sou, mas acontece que pelas características o KNPV não é esporte, ele é prova de cão de polícia na Holanda, né? E que é aberta, então pode participar um civil. Mas assim, diferença básica, o tipo de cão padrão do KNPV geralmente é um cão mais agressivo, inclusive mais nervoso do que os cães de ringue belga. O cão de ringue belga, a movimentação do figurante é mais dura, não é uma movimentação tão elástica que nem do Mondial Ring. Então muda bastante, não só por isso, mas por outros aspectos. Se vocês acompanham e veem alguma prova de ringue belga, vocês vão ver as diferenças. E tem excepcionais treinadores de ringue belga que podem praticar qualquer modalidade. Então eu acredito nisso. No Brasil não é possível praticar ringue belga, não é possível praticar ringue belga fora do eixo Alemanha-Bélgica. Fora da Bélgica, na verdade, mas tem muitos alemães que moram na Alemanha que vão para a Bélgica para praticar ringue. Gente que até praticou outros esportes antes. Então o círculo do ringue belga é muito mais fechado que o Mondial Ring. É outro espírito, digamos. Tá? Por isso que eu acredito nisso que eu falei. Qual o melhor cão para guarda? Como é a evolução dos cães de guarda? O que eu acredito nisso? Na minha opinião, o melhor cão para guarda não existe. Na minha opinião, do ponto de vista genético, do tempo que se dispõe de estudo do criador sério, que deve ser um criador pequeno, na minha opinião. Eu não acredito em criação de bom nível em larga escala. Tá? Por quê? Por que eu não acredito? Deixa eu só... Eu não acredito na criação em larga escala de cães de qualquer raça. Por quê? Porque é impossível, é muito difícil se combinar, fazer a combinação de qualidade no trabalho completo. Mesmo que se crie uma grande quantidade de cães muito bons, você não consegue encontrar pessoas capacitadas para ter esses cães. Então eu não acredito nisso, que se possa criar várias ninhadas num mês e encaminhar esses cães de trabalho específico para bons donos. Eu não acredito nisso. Por vários motivos. Porque se você cria, por exemplo, pastor alemão, a gente sabe que numa ninhada de 6 tu vai ter 3 cães muito bons. Os outros 3 eles vão ser cães variáveis. Isso é uma média de criadores com muita experiência. Eles têm falado nisso há muito tempo. Uma das razões pelas quais, por exemplo, o pessoal... Deixa eu baixar aqui, pessoal. Isso aqui que está atrapalhando vocês depois. Pera aí. Uma das razões pelas quais... Aí vai ficar melhor. Deixa eu ligar de novo aqui, Ana. Uma das razões pelas quais você... Aí melhorou, né? Uma das razões pelas quais há muito tempo muitos criadores, inclusive na polícia,
alemã especificamente mudaram de pastor alemão para pastor belga ou para mix foi justamente esse fato. Numa ninhada de pastor, de 4, 5, 6 filhotes se encontravam um ou dois cães aptos. Não tinha uma grande quantidade de cães aptos, mas isso não é só porque decaiu pelo aumento de consanguinidade e outros fatores também. Isso não é só porque decaiu a qualidade desses cães em geral com o passar do tempo. Isso é porque a qualidade natural dos cães diminuiu, as técnicas de treinamento melhoraram muito, então o que não era natural do cão começou a ser treinado, mas também a mentalidade dos selecionadores das polícias alemãs mudou. Antes eles não consideravam drive por bola do cão. Agora todos os testes de cães de polícia lá, a maioria é muito em cima de drive de bola de cão. Quem é que tem muito drive de bola de cão desde cedo? É o Mali, não é o pastor. Comparado um com o outro, o Mali ganha nisso. Então, por isso também que... E também a questão da saúde, óbvio. A saúde que eu estou falando não é controle de displasia só. Displasia ainda é um problema sério em todo mundo, mas não só. Questão de quanto tempo que o cachorro vai conseguir trabalhar adequadamente na polícia depois. Isso é levado em consideração. Então mudou muito, vários critérios se modificaram, vários parâmetros se modificaram e a criação não acompanha. Eu conheço até hoje um criador em larga escala, que é o cara que cria 2, 3 ninhadas num mês e que mantém um certo padrão de qualidade de razoável para bom. Um criador. Eu não acredito que fora esse criador seja possível em outros lugares. E por que ele consegue? Porque ele faz coisas que eu não vi ninguém fazendo. Ele é muito envolvido, assim, 17 horas por dia envolvido com os cães. Isso é um absurdo. Muito treino, muita seleção em cima de vários fatores. Faz exames, eles diagnosticam o cão para mais de 100 doenças diferentes, fazem esse tipo de controle. Então, porque sabem que tem a prevalência dessas doenças. Eu acredito que uma maneira muito mais simples é criar cães o mais aberto possível em menor quantidade. O que eu vejo não é isso. O que eu vejo no geral, no mundo todo, aqui no Brasil também é muito criador criando de qualquer jeito, achando que está fazendo certo, criando linhas de sangue que são incompatíveis, criando linhas de sangue que sabidamente se tem problemas, que passam problemas. Não dá para achar normal quando a gente tem um cachorro que com 8 anos ele morre, de morte, entre aspas, natural. Isso não é saúde. Eu já vi muito, tem por exemplo, cães com um bom controle de displasia, controle de outras doenças, controle de displasia de cotovelo, quadril, controle de coluna, tudo certo, está ok, e 7, 8 anos morre, de morte natural. Essa diminuição da longevidade tem a ver com a origem desses cães. Você vai puxar várias gerações e isso é um trabalho árduo. É um trabalho difícil de se fazer, porque se tem que analisar não só pai, mãe, avós, 8 gerações para trás de um determinado cão, você tem que analisar gerações paralelas desse cão, irmãos dele, irmãs dele, tio, sobrinho, primos, muitas vezes. E isso pouquíssimos criadores fazem, se dão o trabalho de fazer. Os critérios de criação, quando um criador como eu, como outros no Brasil e fora são também treinadores e figurantes, é melhor, é um conhecimento mais sólido que se tem da criação. Quando se trabalha com cães de proteção, se cria uma raça que é de cão de proteção, que pode fazer proteção, não é uma raça típica de outros esportes que não fazem, e que praticando essa parte de proteção ele vai buscar selecionar os melhores animais para cobertura. Porque se a gente lembrar Helmut Heiser, por exemplo, e outros, como é que é a verdadeira seleção de um cão? O cão tem que passar por treinamento,
o cão tem que titular, tem que certificar. Esse é um grande erro que eu vejo que não acontece no Brasil ultimamente, infelizmente, e que vai botar abaixo dentro de alguns anos. Se alguma coisa muito diferente não for feita, nós vamos ter inúmeros problemas. Felizmente aqui, como a minha criação é muito pequena, não é de hoje que a gente titula cães primeiro para depois criar. Todos os cães que a gente vieram, que a gente teve, foram assim. Então, isso não vem sendo feito. Se está selecionando cães de trabalho com BH julgado por juiz de estrutura e seleção por juiz de estrutura. Isso é ridículo, na minha opinião. Ridículo. Criação de cães de trabalho que o cão não tem nem o nível 1 e estão criando e vendendo como cães de trabalho. Eu não sei quando que isso começou, mas isso só colabora para engrossa o depoimento que eu dei antes sobre a diminuição no número de participantes, também por isso. Eu acho que essas criações estão excessivamente comerciais, então tem que se tomar cuidado. Eu acho que tem que se tomar cuidado quando a propaganda é maior do que o cachorro demonstrou de desempenho. E eu não estou falando de ir para uma prova e ganhar. Eu estou falando de... O cão é de trabalho, de cão de proteção, é pastor alemão, é um Rottweiler, é um Mali. Ele tem que ter uma prova. Seja Mondial-Ring, seja IGP, qualquer prova. Ele tem que ter participado e titulado em alguma prova. O que a gente vê de cães de trabalho é cachorro cobrindo com BH. E seleção feita por juiz de estrutura que, via de regra, nada entendem de cães de trabalho. Tá? Isso é uma aberração. Isso tem acontecido no Brasil de uns tempos para cá. Mais e mais e mais. Tem gente que tira ninhada mensal e que tem, sei lá, vamos supor 20 cães e que desses 20 cães, um tem um IGP. Tem criador de estrutura agora com cães que tem IGP, os criadores de estrutura têm mais cães titulados em IGP do que essas pessoas que criam cães de trabalho. Vocês acham isso normal? Para mim não é normal. Voltando, o que eu estava dizendo? Seleção, o que é? Seleção de cães de verdade. Tá? E por isso que o IGP há muito tempo não é mais, na minha opinião, um teste de seleção de cães de verdade. Não é um teste que válido como selecionador. Mas enfim, dentro de certos parâmetros ele ainda é melhor do que nada. E precisa ser. Precisa ser assim, ele precisa ser utilizado. Os cães precisam titular para se ter uma ideia do real potencial de trabalho que tem esse animal, do real capacidade de aprendizado que ele tem, enfim, de tudo. O que é a seleção, então? A seleção é, em qualquer modalidade que se escolhe praticar, você tem que treinar o cão, você certifica, você titula o cão na modalidade escolhida, você participa de competições, tu participa de competições depois com esse cão, que seja uma competição, e seleciona os melhores da competição, que não são necessariamente os vencedores. Isso acontece especialmente no GP. Os melhores cães, já falei isso antes, os melhores cães de desempenho de verdade para reprodução não são do número 1 ao 10 do campeonato mundial, eles são do 10 em diante, do 15 em diante, dependendo do ano. E isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Muita gente busca o campeão, o vice para cobrir uma fêmea. Também é incorreto. Outro detalhe, a base de criação em qualquer lugar do mundo, exceto no Brasil, são as fêmeas. No Brasil não, no Brasil o que importa são os machos. Isso é ridículo. Se tem que ter boas fêmeas. Sem boas fêmeas não se criam bons cães. A base é, você pode ter uma fêmea muito boa. Se tiver um cachorro mediano com uma fêmea muito boa, é melhor do que uma fêmea ruim com um cachorro ultra top, que chamam. Entendeu? E as pessoas aqui no Brasil não aprenderam isso. Os criadores sistematicamente importam machos. As pessoas interessadas em competir importam machos. As fêmeas que eles têm são ruins. Você não vê quase fêmeas em prova. Então, isso também é um erro grave. Fora outras coisas. Tá? Eu citei algumas coisas, então, da questão de criação de cães de guarda. Voltando ali, que a pergunta era... qual o melhor cão para guarda? O que você acha da evolução dos cães de guarda e da criação, enfim, ali, né? O melhor cão para guarda é aquele cachorro equilibrado, saudável, que
ele funciona para necessidade sua. Aí a pessoa tem que saber a necessidade que ela tem, da família dela, e buscar esse cão. Isso é uma tarefa bem difícil. Do ponto de vista da criação, eu acho, se utilizar um cão para guarda, do ponto de vista da criação, de todo o investimento que deveria ser feito em genética, em trabalho, em cima do cão e na questão de saúde, eu acho o cão de guarda um desperdício. Porque ele fatalmente vai ficar num pátio, no fundo de quintal, poucas vezes ou quase nunca vai reproduzir, não vai passar as habilidades dele adiante e vai acabar aí. E ele vai ficar conhecido num pequeno círculo de pessoas e deu. Nesse sentido, eu acho um desperdício. Então, um cão para polícia ou para esporte é muito mais, entre aspas, saudável por uma criação determinada. O melhor cão para guarda, a raça, isso na minha opinião não existe. Depende da necessidade da pessoa. Claro que se a pessoa está preocupada de verdade com o cão, ela vai ter que escolher um cão que tenha algum tipo de certificação ou que tenha os controles básicos de saúde feitos. Então vai diminuir muito o leque de possibilidades. No Brasil, o que eu conheço disso que acontece é Rottweiler e pastor alemão. Não muitas outras raças. Alguns criadores de outras raças fazem esses controles, mas, por exemplo, eu acredito que hoje no Brasil, para encontrar um criador de fila brasileiro que faz controle de displasia de cotovelo e quadril, a pessoa vai andar muito. E eu não sei se ela vai encontrar. Tá, tem um movimento novo de ressurgimento do cão fila. Eu não acredito muito que isso vá dar tantos resultados logo, porque precisa de muito tempo para isso. Mas enfim, tomara que dê certo. Às vezes um bom cão mix, um vira-lata, é melhor do que um cão para guarda normal. Depende da necessidade da pessoa. Então o ideal é que a pessoa busque um bom profissional que assessore a pessoa dentro das possibilidades e que com a ajuda desse profissional ela selecione um bom filhote e comece sempre com um cão. Não vá fazer a besteira de comprar 2, 3 cães de início, porque quando a pessoa se der conta do tempo de investimento financeiro, de tempo dela próprio, e o que ela vai ter que abdicar para fazer as coisas corretamente com esse cão, é muito tempo, é muito gasto. Então tem que levar isso em conta, tá? Quando vai pegar um bom cão de guarda. Se é para ter um cão só para atirar ele em um determinado lugar, que nem eu falei num vídeo anterior ali, e deixar o cachorro latindo à deriva e latindo para qualquer coisa, eu não vejo muito sentido nisso. Muita gente faz, mas eu não vejo sentido nisso, tá? Regras eu já falei ali antes, tá? As mudanças de regra. O que você acha sobre o treino positivo? Eu acho um bom tema esse. O treino positivo ele é muito mal compreendido por treinadores profissionais, inclusive. Porque não existe o treino puramente positivo. Se vocês pensarem que dentro do positivo existe o negativo e vice-versa. Vou dar um exemplo. A ferramenta mais importante dentro do treino positivo é a supressão. É o conceito de privação. O que é isso? A ferramenta mais importante no positivo não é o clicker comida, clicker comida, clicker comida. Isso vai reforçar um comportamento, mas o maior reforçador é quando o cão não faz e você suprime o prêmio e guarda ele na caixa, por exemplo. É a privação do prêmio. Então, o treinamento puramente positivo ou positivista por si só já não existe. É infrutífera qualquer discussão sobre isso, porque a pessoa que acha que o treinamento puramente positivo existe por si só e é capaz de resultados fortes, ela não entendeu o conceito de treinamento positivo. Porque o treinamento positivo ele só é positivo porque existe um negativo dentro dele próprio. E o negativo é privação ou não reforço. Entenderam? Então, é uma boa pergunta, mas existe muita discussão e jogado muito tempo fora para falar sobre essa questão do positivismo. Não vejo por que ter tanta discussão em cima disso, porque eu vejo que se existe tanta discussão é porque as pessoas no geral não entenderam. E pessoas aqui eu estou falando
Muitos treinadores, tem treinadores que eu conheço próximos que falam dezenas de coisas sobre isso, dão cursos sobre isso e eles não entenderam e não sabem usar. Então tem que tomar cuidado, tá? Vamos ver. Outra pergunta aqui. O que você pensa sobre maus tratos e qual a sua opinião, o que é abuso e tal? Maus tratos, hoje em dia na própria veterinária tem muita discussão sobre essa questão de maus tratos. Maus tratos é o contrário de bons tratos. É quando você não respeita o cão ou o animal, enfim, que está próximo a gente. Isso não quer dizer que algumas coisas não vão ser feitas, porque respeitar o animal é respeitar ele na condição de animal, não é humanizar ele. Então, por exemplo, para mim, um dos principais maus tratos é manter um cachorro acorrentado numa corrente, permanentemente. E é a maioria dos cães que tem. A gente tem a própria entidade protetora dos animais local aqui, os cães ficam acorrentados. E eles dizem que protegem. Então é muito delicado falar sobre essas questões de maus tratos. É engraçado porque tem uma inversão completa de linha de pensamento e de valores e uma incompreensão semelhante ao que eu falei agora há pouco sobre a questão do treinamento positivo. O treinamento só é positivo porque está o negativo implicitamente ligado a ele. A questão dos maus tratos é porque tem os bons tratos e os maus tratos. O mau trato é eu não considerar, é eu botar um cachorro muito ativo, um male, num metro de corrente com um fio de correr e deixar ele ali. Para mim isso é maus tratos. Para outra pessoa pode não ser. Se a pessoa é mais humilde e não pode ter um terreno cercado, o que é maus tratos daí? É deixar ele na corrente, no fio, ou deixar ele solto, livre, podendo ser atropelado, podendo se envolver causar um estrago, Então daí tudo é relativizado. A gente precisa pensar nos casos específicos. Assim, outra coisa muito importante, o único profissional que existe para se avaliar hoje no Brasil que é maus tratos é o médico veterinário. Ponto. Não tem discussão. De repente, alguns treinadores profissionais também poderiam, sim, poderiam, mas habilitado mesmo e apto é o veterinário. E é incrível como, às vezes, reportagens são vinculadas por alguns membros da imprensa totalmente equivocados sobre o que é maus tratos. A pessoa pode ser humilde, pode ter um determinado animal, um cavalo, junto com ela, que ela usa para o trabalho, porque precisa, um carroceiro, por exemplo, e esse bicho não ser maltratado. Mas aí as pessoas vão confundir a questão da situação mais humilde dessa pessoa com maus tratos. E aí, ao mesmo tempo, pode ter um outro animal uma condição muito melhor, com muito mais recursos, onde os donos têm muito mais recursos e esse animal está maltratado. Então, é uma questão de parâmetro. Eu acho que muitas vezes algumas discussões que surgem, que se colocam, são infrutíferas e não deveriam ser discutidas. Ou se fossem discutidas, deveriam ser discutidas de forma realmente aberta e ampla, sem muitas restrições. Mas hoje em dia parece que manifestar opinião de forma mais veemente, às vezes até com palavrão e tal, se tornou ofensivo para as pessoas. Então, se as pessoas realmente acham isso, elas não estão aptas a discutir. Então, se não estão aptas a discutir, elas não deveriam nem abrir a boca. Fique quieto. Essa questão como eu disse, é para médico veterinário que entende de comportamento animal. Ponto. Sobre a criação, o que pensa a criação, tal. Eu já falei sobre a criação, pessoal, vários aspectos ali na outra pergunta. Não acredito em criação em larga escala de nenhuma raça. Não acredito que criação de larga escala possa combinar com qualidade
salvo raríssimas exceções, raríssimas. Pode ser que eu esteja sendo injusto e que tenha alguém que consiga isso aqui. Eu não conheço, não me recordo pelo menos. Não acredito em criação de cães de trabalho que não passam por certificação. Criação de cão de trabalho que não tenha titulação, eu não acredito. Não acredito em criação de cães de trabalho onde os cães têm linhas gargalo, e não é só no pastor alemão que tem isso, em outras raças também tem. Não acredito na utilização maciça desses cães. Não acredito. Eu não acredito em criação de cães de trabalho que os cães têm só seleção e BH por juiz de estrutura. Não acredito nessas criações. Não acredito quando tem muita propaganda em cima e os cães estão nessa condição BH e seleção de estrutura. Não acredito. Então, mas é a minha opinião. Ninguém é obrigado a seguir nem concordar. Enfim, eu estou colocando porque eu parto do pressuposto que se eu tenho um canal que é gratuito, que disponibiliza muita coisa de informação gratuita, e a pessoa está assinando ali, ela pode até discordar, é um direito dela. Assim como é um direito meu concordar ou discordar dessa discordância. Não tem nenhum problema nisso. A questão toda é que, pela experiência que eu vi, por tudo aquilo que eu já vivenciei na sinofilia ao longo de todo esse tempo, são mais de 32 anos, eu não acredito. E não acredito porque o que eu já vi muita porcaria. E criação de cães, ela deveria, a pessoa que se dispõe a criar, ela deveria primeiro ser um bom condutor, depois virar figurante, depois participar de provas, depois viajar 5, 6 vezes lá para fora e ficar um tempão aprendendo. Aí, se a raça que ela cria é um cão originário, pastor belga da Bélgica, pastor alemão da Alemanha, ela deveria pegar cães de fora para começar a criação. Aí ela deveria entender como esses criadores antigos, ela deveria ter contato com criadores antigos e ir lá em loco aprender com os caras. Nem todos se dispõem, mas alguns sim. E eu não vejo isso. Eu vejo muita gente aventureira querendo ganhar dinheiro, só isso, vendendo um monte de cachorro ruim com problema, as pessoas se desgostando, e isso acaba, entre aspas, queimando raças, sejam elas quais forem. O que eu vejo é isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu mesmo tenho muita gente que entra em contato pedindo, eu não tenho condições nem de tempo e nem de quantidade de cães para oferecer a quantidade de cães que as pessoas pedem. Então se vai ter que selecionar, é óbvio. Eu encontrei algumas maneiras de fazer isso e é o que pode ser feito. Eu mesmo não tenho me desgostado muito com a própria criação de cães no geral, de tudo que eu vejo. Os cães pastores alemães hoje têm muitos problemas. E a gente precisa tentar ver e fugir desses problemas criando alternativas viáveis. Esse é o desafio. E eu não vejo isso. Quando eu analiso as criações mundo afora, eu não vejo muito isso. Eu vejo poucas alternativas. Tá? Também não vejo como soluções viáveis quando as pessoas tentam copiar o que estão fazendo lá fora, porque a realidade aqui é bem diferente. Então, não acho que isso seja uma alternativa viável para nós, quando tu copia ou, eu vou trazer tal cão, porque, como eu disse, a gente precisa trabalhar mais a questão de fêmeas, a gente precisa muitas outras coisas. E óbvio que se vai fazer corretamente o próprio tempo que demanda cada animal em particular, para a gente procurar e sair em busca do melhor exemplar para combinar com outro exemplar, isso demanda muito tempo, investimento técnico, estudo e dinheiro, e isso vai ter um custo depois, porque você não consegue manter muitos cães num bom nível nessa condição. Precisaria ter uma equipe muito grande, e eu não vejo isso. Então eu consigo manter, mas assim, muito de forma muito puxada, assim, para mim, 3, 4 cães, e é muito cachorro para treinar todas as sessões, para fazer o que precisa ser feito, para fazer
o próprio treino de preparação física que tem que ter para ver como o animal se desenvolve, para ver o comportamento natural do cão, para ver o que precisa melhorar, para ver, analisar a questão do tipo de treino que está sendo feito, como cada um responde, é muito cachorro. Eu mesmo considero agora, atualmente, até com essa história de pandemia, toda a questão, a possibilidade de diminuir num futuro próximo o número e não aumentar. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo gente com muitos cães. E eu fico pensando que tipo de trabalho é feito, porque precisaria ter uma equipe muito grande para trabalhar e muito qualificada. E eu não vejo equipes muito grandes e nem tão pouco qualificadas. Então, esse também é um dos motivos pelos quais eu não acredito em criação em larga escala. Tá? Eu espero ter respondido todas as perguntas. Tá? Eu vou tentar postar outro vídeo em breve também. Aproveitem estas e até a próxima, pessoal. Tá? Valeu!